Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O vice-presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Cássio Nunes Marques, pediu atenção redobrada dos responsáveis pelo processo eleitoral deste ano. E o ministro Gilmar Mendes defendeu uma força-tarefa para identificar informações falsas divulgadas pela internet. Nunes Marques é o relator das resoluções que vão reger o pleito e vai assumir a presidência do tribunal neste ano. Na abertura das audiências públicas que vão debater as normas para o pleito de 2026, Cássio afirmou que as regras para inteligência artificial serão elaboradas a partir das sugestões da sociedade. Em janeiro, Cássio Nunes divulgou as minutas das resoluções, sem alterar as regras para IA que valeram nas eleições de 2024. Naquele pleito, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu a publicação de deepfakes no contexto eleitoral e exigiu a rotulagem de conteúdos criados com auxílio da tecnologia. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, os chamados deepfakes, conteúdos audiovisuais falsos produzidos com alto grau de realismo por meio de inteligência artificial, representam um salto adicional de complexidade no debate sobre a regulamentação da tecnologia. Gilmar também afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral não pode adotar uma postura apenas reativa ou exclusivamente repressiva. Por isso, defendeu a resolução editada em 2024, que regulamenta preventivamente o uso da inteligência artificial no âmbito eleitoral, com foco na diminuição de riscos e na criação de deveres de cuidado. O uso de deepfakes é vedado pela Justiça Eleitoral. De acordo com o ministro, essa proibição, aliada à exigência de transparência sobre o uso de inteligência artificial e à imposição de deveres de diligência às plataformas digitais, constitui um conjunto de mecanismos importantes para garantir a liberdade de escolha do eleitor. E mudando de assunto, o preço do ovo vendido no Brasil atingiu o valor mais baixo em 5 anos. Mas as previsões são de que o aumento da procura deverá provocar um efeito comum em todos os setores da economia, a retomada da alta. Depois de uma sequência de 9 meses consecutivos de recuo, o preço do ovo de galinha ao consumidor deve encerrar janeiro com queda acumulada em 12 meses. Dados do IPCA 15, a prévia da inflação oficial, calculada pelo IBGE, mostra que o produto registrou redução de 0,36% no primeiro mês do ano. No mercado atacadista, o movimento também foi de baixa. Levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP aponta que os valores praticados nas granjas em janeiro atingiram o menor patamar para o período desde 2020. Apesar disso, analistas do setor alertam que o cenário tende a mudar ao longo dos próximos meses. Segundo especialistas, a queda dos preços no início do ano é um comportamento sazonal esperado. Durante esse período, cresce o número de pessoas que passam a fazer refeições fora de casa, o que reduz o consumo doméstico de ovos e pressiona os valores para baixo. Em 2026, no entanto, a retração da demanda coincidiu com a diminuição dos custos de produção. O principal fator foi a queda no preço do milho ao longo de 2025, grão que compõe grande parte da ração das aves. Com alimentação mais barata, produtores ampliaram a oferta, contribuindo para o movimento de desvalorização. O cenário contrasta com o observado no ano passado, quando o ovo acumulava inflação superior a 15% em 12 meses até abril. Parte dos fatores que impulsionaram aquela alta deve voltar a pesar nos próximos meses com a retomada do consumo motivada por datas religiosas tradicionais, volta às aulas e normalização da rotina das famílias. Com a demanda em recuperação, a tendência é de reajuste nos preços ao consumidor. E o cultivo de plantas exóticas exige conhecimento e cuidados para que gerem frutos. É o caso da lixia e do rambutão, originária do Sudeste Asiático, que produtores do extremo sul da Bahia passaram a cultivar. Na maioria das vezes, as pessoas vão comprar, por exemplo, o rambutão e a lixia e eles não sabem diferenciar. E o que é mais comum hoje é o rambutão, só que as pessoas compram o rambutão, principalmente a fruta, achando que é lixia. Qual é a diferença dos dois? Se você olhar, por exemplo, o rambutão, a folha parece parecida com o ipê.
E a lixia, ela parece mais ou menos com o ingá, entendeu? O ingazeiro, ele praticamente é quase da mesma família, só que um dá vagem e o outro dá um fruto um pouco menor, né? O que acontece? O rambutão, por exemplo, ele parece um corante. E a lixia, ela parece uma casca de jabuti, né? E os dois são bem saborosos e a diferença também é o grão, o caroçozinho em cima, né? Dentro, na verdade. Um é maior e o outro é um pouquinho menor. E os dois é muito saboroso e está muito em alta na região. Ambos são da mesma família? Os dois são praticamente da mesma família. Só que são de regiões diferentes, né? A lixia, por exemplo, é de uma região mais fria. E o rambutão é mais do cerrado. E aí o que acontece? Na nossa região, principalmente aqui no extremo sul da Bahia, a gente tem esse clima um pouco mais temperado. Mas dá para se cultivar os dois, tanto na região fria como na região quente, né? Por quê? No caso, por exemplo, do rambutão, ele é híbrido. Já a lixia, ela é clonada. Qual é a diferença do híbrido para o clonado? Isso aqui é a parte do embrionário dele, que é geneticamente modificado de acordo com cada região, né? Já aqui não, ele precisa de um cavalo para desenvolver de acordo com cada região também. E é isso que faz com que a nosso extremo sul, a nossa Bahia, seja e tenha uma diversidade um pouco mais ampla em questão de cultivo de frutíferas. Quais os cuidados que eu devo ter com ambas as plantas aí, até porque, como você mesmo disse, elas não são aqui da região? Sim. A lixia, principalmente, ela precisa de um cuidado mais minucioso onde você vai plantar. O local onde a lixia for ser plantada, por exemplo, nas margens de rio, um pouco mais distante, né, mas que tem um pouco mais concentrado de água. Quando for plantar, é bom colocar no fertilizante substrato da mesma forma e adubação peculiar. Inclusive, por exemplo, a lixia, normalmente, ela tem de 8 meses a 1 ano e meio de produção, o ciclo dela, porque ela é clonada. Já o rambutão é de 1 ano e 8 meses a 2 anos e meio, o ciclo de produção dele de início, né? Pode acontecer de produzir mais rápido? Pode, mas é o período dado pela empresa que produzem, né? Se for para dentro de casa, então, para o ambiente ali de casa, é melhor a lixia? Melhor a lixia. Até mesmo porque ela vai produzir mais rápido, né? Certo. E a irrigação desses dois? Então, o rambutão, ele praticamente não requer uma irrigação, até mesmo porque ele é do cerrado. Já a lixia, ela precisa de ter um cuidado. Com nada, 3 vezes rega na semana. O rambutão, 1 vez na semana, está de bom tamanho. A última edição do Jornal Toda Hora dessa madrugada fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Tenha uma boa manhã e até mais.